turma, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão da parte de eletrostática por meio desse exercício que caiu na FUVEST em 2006, na segunda fase. Então vamos ver o que aí fala. Uma pequena esfera com carga elétrica positiva Q de 1,5 10⁻⁹ cúbica está a uma altura de adesão, 0,05 metros, acima da superfície de uma grande placa condutora ligada à Terra, induzindo sobre essa superfície cargas negativas, como na figura 1. Aí tem mais questão, ela induz cargas negativas para mais próximo dela. Essa aqui é a configuração inicial. O conjunto dessas cargas estabelece um campo elétrico que é idêntico apenas na parte do espaço acima da placa, ao campo geral com uma carga mais quesão e uma carga menos quesão, como se fosse uma imagem de quesão que estivesse colocada na posição representada na figura 2. Essa aqui é a configuração final. Então, o que ele está falando? Que a gente pode substituir essa placa condutora induzida negativamente por simplesmente o quê? Uma carga pontiforme igual a quesão, só que com sinal trocado. A mesma distância de adesão da placa condutora. E o que ele pede nas questões? Questão A força em newtons, né, que há entre as cargas induzidas negativas e a carga mais quesão. A intensidade do campo elétrico é zero, que as cargas negativas induzidas na placa criam no ponto onde a quesão se situa. E C, representar no diagrama, que esse aqui abaixo, no ponto A, o campo devido à carga mais quesão, o campo devido às cargas induzidas negativamente na placa e o campo elétrico resultante. E o D, ele quer saber o módulo desse campo elétrico resultante. Então, antes da gente começar a resolver as alternativas, vamos dar uma analisada um pouquinho melhor do que está acontecendo aqui. Eu tenho essa carga mais quesão acima do plano. Vamos supor que esse é o plano. Lembrei que está errado. É a distância de adesão. Então, o que vai acontecer? Essa carga mais quesão, por ser positiva, ela vai induzir cargas negativas a ficarem mais próximo dela. Só que, se a gente fosse calcular a força e o campo devido a essas cargas induzidas nessa placa condutora, seria um pouco mais complexo, porque a gente não sabe de início como que é essa configuração final dessas cargas. Ou seja, a gente teria que saber, então, como elas se situam acima da placa e calcular o quê? A força devido a essa carguinha aqui, que exerce na carga mais quesão, dessa carguinha aqui também, dessa carguinha aqui também, e somar que cada contribuição individualmente. Só que isso aí é um pouquinho mais difícil de fazer. Então, aqui vem a genialidade desse exercício, que é o que então? A gente substitui essa placa induzida negativamente por uma carga menos quesão. A gente substitui esse plano induzido negativamente por simplesmente uma carga menos quesão abaixo desse plano. Então, a gente tem essa é a carga pontiforme mais quesão. Agora a gente vai ter o quê? Não vai ter mais o plano induzido negativamente, e sim uma carga menos quesão abaixo desse plano com a mesma distância de adesão. Então, o nosso problema saiu dessa configuração mais complexa e passou a ser o que então? Um sistema de duas cargas pontiformes, que é muito mais fácil. Isso aqui tem um nome, como a gente pode ver, então o exercício já foi como se fosse uma imagem. Então a gente pega a imagem de quesão e troca o sinal dela. Então se fosse menos quesão aqui em cima, a imagem seria mais quesão. E isso aqui tem um nome, que é chamado de então? Método da carga imagem. Sabendo disso, vamos resolver a questão A. Questão A. E pede a força dessas cargas induzidas, a força que essas cargas induzidas negativamente exercem na carga mais quesão. Então, tem mais quesão, distância de adesão aqui. Só que, pelo método da carga imagem, a gente substitui o quê? Esse plano condutor infinito, esse plano condutor induzido negativamente, por quê? Então, por simplesmente uma carga menos quesão. A uma mesma distância de adesão da placa, só que abaixo dela. Então, a força que essas cargas induzidas exercem vai ser o quê, então? A força que essa carga menos quesão exerce nessa carga mais quesão. Então, é basicamente a força entre duas cargas pontiformes. E como a gente calcula isso? O módulo da força é dado o quê? Por K, módulo de uma das cargas, módulo da segunda carga, sobre o que então? A distância entre elas ao quadrado. Ou seja, vai dar K, que é
chamar a carga acima do plano. Q2, a carga abaixo do plano, sobre a distância entre elas ao quadrado, que vai dar o quê? 2d ao quadrado. Ou seja, vai dar o quê? K, módulo de Qzão, Qzão, módulo de menos Qzão, é Qzão também. Então, Qzão vezes Qzão dá Qzão ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Ou seja, agora a gente só precisa substituir. A força vai ser o quê? K, 9. 10 a 9, que é a constante eletrostática do vácuo. Qzão é 1,5. 10 a menos 9 ao quadrado, 4. Vezes o quê? 0,05 ao quadrado. Fazendo substituir, resolvendo isso aqui, a gente tinha aqui então que a força das cargas induzidas negativamente exerce a carga mais Qzão, vai dar o quê? 2,25 vezes 10 a menos 6 newtons. Então vamos fazer a questão B agora. Questão B, ele pede o quê então? O campo, neste ponto, chama aqui de Bzão, que é onde a carga mais Qzão se situa, devido ao quê? Às cargas induzidas negativamente. Que a gente substituiu essas cargas induzidas na placa condutora por essa carga pontiforme. Então, de outra forma que a gente pode ver a letra B é o que então? Ele falando, ele perguntando qual que é o campo dessa carga pontiforme deste ponto Bzão. Então, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, né? Que ele chamou de E0, vai ser o que? Igual a quanto? Tá? Módulo da carga que vai criar esse campo, né? Sobre a distância do ponto à carga. Ou seja, vai ficar módulo de menos Qzão sobre a distância entre o ponto e a carga. A distância entre o ponto B e a carga menos Qzão vai dar 2D. 2D ao quadrado. Isso aqui é K. Módulo de menos Qzão é Qzão. 2D ao quadrado. 4D ao quadrado. Então agora é só a gente substituir. Razão é 9. 10 a 9. Qzão 1,5. 10 a menos 9. 4. 0,5 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente chega aqui. Isso aqui vai dar 1,35. 10 ao cubo volt por metro. Então, o campo, devido às cargas induzidas na placa, é o mesmo campo que uma carga pontiforme, a uma distância Dzão da placa abaixo dela, de menos Qzão, né, exerceria neste ponto B. Vamos fazer a questão C, então. A C ele pede para pensar no diagrama. Deixa eu arrastar o diagrama para baixo. A C ele pede o campo devido à carga mais Qzão, devido às cargas induzidas negativamente, e depois o resultante. Lembrando que a gente substitui esse sistema por quê, então? Mais Qzão acima do plano. Uma distância Dzão. A gente substituiu a nossa placa induzida negativamente por essa carga menos Qzão. Uma distância Dzão também. E o ponto A, desenho aqui, tá? Essa distância Dzão também. Então, basicamente vai ser o quê? O campo no ponto A vai ser um campo devido a essa carga mais Qzão pontiforme. E o campo devido a essa carga menos Qzão pontiforme também. Então, vamos calcular primeiro o campo. Vamos ver para onde aponta o campo devido ao quê? Carga mais Qzão. Como a gente viu, né? A direção, a direção do campo devido a uma carga pontiforme. A gente traça uma reta entre a carga e o ponto. Essa aqui é a direção do nosso vetor. E para saber o sentido, é o que então? O sentido das cargas positivas, o campo é de sempre de afastamento. Então, esse aqui é o campo devido a essa carga mais Qzão. Chama E mais. E o campo devido ao que então?
as cargas negativas, a direção desse campo é a linha que une a carga pontiforme ao ponto, que é essa daqui. E o sentido é o que então? De aproximação. Esse aqui é o nosso E menos. E o EA é o vetor resultante. E menos mais é mais. Tem que fazer a soma vetorial desses dois vetores. Só que antes, vamos analisar um pouquinho a geometria do nosso problema. Eu sei que a distância da carga mais ao ponto A, chamar de D mais, e essa aqui é a distância aqui, então, da carga menos ao ponto A também. Chamar isso aqui de ponto B, esse aqui é o ponto C. Agora vamos ver esse aqui é o ponto A. Vamos analisar esse triângulo OBA que se formou então. Esse ângulo é 90 graus e um cateto é igual ao outro cateto. Esse aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então esse ângulo vai de 45. Este ângulo também vai de 45 graus. E esse triângulo OAC é também um triângulo retângulo isósceles, porque este cateto é igual a este cateto, de forma que esse ângulo vai dar 45. Este ângulo também vai dar o quê? 45. Ou seja, este ângulo aqui ó, é um ângulo reto de 90 graus. Então, quanto vale esse ângulo entre E menos e E mais? A gente sabe que tem que somar 180 graus esse aqui, né? Então, como aqui vale 90, esse aqui também vale 90 graus. Então, da geometria, a gente tira aqui, então, que o nosso E menos é perpendicular ao E mais. Agora, para a gente saber para onde aponta o E menos, o vetor resultante, né? Vamos saber quanto vale o tamanho de cada um. Então, antes da gente calcular o vetor resultante EA, vamos analisar o módulo de E menos e E mais. A gente sabe que o módulo do campo elétrico devido a uma carga pontiforme é K, módulo da carga sobre o quê? A distância da carga ao ponto ao quadrado. Sabendo disso, eu sei que nosso E mais é do que K, módulo de mais quezão é quezão, sobre a distância da carga ao ponto ao quadrado, a nosso D mais ao quadrado. E o nosso E menos é K, módulo de menos quezão é quezão, sobre D menos ao quadrado. A gente só precisa calcular o quê? D mais e D menos. Do triângulo retângulo, né? A gente sabe que D mais e D menos são as hipotenusas, de forma mentira aqui então. D mais ao quadrado, igual que D ao quadrado, mais D ao quadrado. Aqui vai dar o quê? 2D ao quadrado. Tirando raiz dos dois lados, a gente tira aqui D mais, igual que raiz de 2, D2. E o triângulo OBA e é congruente ao triângulo aqui, OCA. Por quê? Porque são triângulos retângulos isósceles com catetos iguais. Então, disso aqui a gente tira o quê? Que nosso D menos também vale. D menos também vale o quê? Raiz de 2 Dzão. Se D mais é igual a D menos, a gente tira o que então? Que nosso E mais é igual ao que? Nosso E menos. De forma que, então, a gente tira aqui nosso E mais, o módulo do nosso E mais é igual ao que? O módulo do nosso E menos. Então, o tamanho do vetor E menos é igual ao tamanho do vetor E mais. Sabendo disso, a gente já consegue o quê? Calcular, porque a gente sabe o ângulo entre eles e sabe que o módulo dos dois são iguais. Como a gente pode calcular a soma vetorial dos dois? Tem várias formas, vamos fazer por decomposição. Então, eu posso decompor no vetor nessa direção, que é a direção do plano, nessa direção aqui, e numa direção perpendicular ao plano, que eu vou chamar essa daqui. Então, na direção do plano, nosso E mais vai ter uma componente para cá, uma componente para cá, e o nosso E menos, o nosso E mais, quer dizer, vai ter uma componente para cá, e vai ter uma componente para cá também. Só que o módulo dos dois é o mesmo.
de forma que a componente na direção do plano tem o quê? Mesma direção, mesmo modo, só que sentidos opostos, ou seja, ela se anula. Então, para onde vai apontar nosso vetor restante? Nessa direção aqui, ó, perpendicular ao plano. Vou apagar esses dois aqui, desenhar aqui nosso resultante, que vai ser para baixo, e perpendicular ao nosso plano. Vai apontar para cá. Esse aqui é o nosso EA. E a questão C é essa daqui. Então, ele pediu para desenhar. Então, você vai desenhar o E mais para cá, o E menos para cá, e o EA para cá. Lembrando que eles são perpendiculares. E aqui a gente vai fazer o quê? A última, que é a D. E a gente vai fazer a D. A gente vai fazer a última, que é a D. Que pede que quanto vale o modo de EA. Então, a gente sabe que E menos mais E mais, exemplo. Nossa, E menos com nossa E mais vai dar o nosso EA. Eu vou fazer a soma vetorial, então E menos mais E mais. Então, vai dar isso aqui, é o próprio EA. Então, esse aqui é o nosso E mais, o nosso E menos. Esse aqui é o nosso EA. Só que a gente sabe que E menos e E mais são perpendiculares. Eu sei o módulo de E menos, que é igual ao módulo de E mais, que é dado por KQ sobre D mais ao quadrado. E eu consigo calcular o EA com Pitágoras. Eu sei que um módulo de EA ao quadrado, que é esse tamanho do vetor, vai ser o quê? Cateto ao quadrado, E menos ao quadrado, mais o E mais ao quadrado. E menos é igual a E mais, então, duas vezes E mais ao quadrado. Tirando raiz dos dois lados, eu chego aqui no meu EA, o módulo do meu tamanho, o módulo do tamanho do vetor resultante no ponto A é raiz de 2. Tirando raiz daqui, é mais. Só que quanto vale o E mais? Ó, raiz de 2 é mais igual a K, que sobre D mais ao quadrado. Quanto vale D mais ao quadrado? A gente calculou aqui, raiz de 2D. Ou seja, raiz de 2D ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 2K quezão sobre 2D ao quadrado. Então, agora a gente só precisa substituir os valores. Raiz de 2 vezes aqui, ó, 10 a 9, vezes 1,5, 10 a menos 9, sobre 2 vezes aqui, 0,05 ao quadrado. E resolvendo isso aqui, chegamos que o módulo de EA vai dar 3,81 vezes que 10 ao cubo volt por metro. Esse aqui é o módulo nosso EA, é o vetor resultante no ponto A. Então, esse aqui foi um exercício de revisão da eletrostática, da FUVEST, que caiu na segunda fase da FUVEST. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para mim ou por monitor. Então, espero que vocês tenham gostado e até depois das férias.